Apesar de a Amazônia ser foco hoje, muito se falar de Amazônia, a Amazônia continua sendo vista como periferia do mundo e os povos amazônicos como mão de obra barata. Então, desde o período da ditadura militar, nos anos 70, grandes projetos de infraestrutura, os chamados de projetos de desenvolvimento, se instalaram na Amazônia. E a gente tem, por exemplo, regiões como aqui o Tapajós, onde a floresta está sendo totalmente destruída para dar espaço para o plantio de grãos, né? Que a gente tem a soja principalmente. E não é só um problema porque destrói a biodiversidade, essa perda, né, de floresta, mas também porque contamina o solo, os cursos d'água e as pessoas. A questão dos projetos de infraestrutura no Tapajós é uma problemática muito profunda e não é tão fácil de descrevê-la ou de explicar. Até porque, da mesma forma que a natureza ela demonstra a sua complexidade, é a mesma coisa desses projetos de infraestrutura. Esses projetos de infraestrutura e logística é para atender um setor da economia do Brasil. É o setor do agronegócio. É o setor que faz os rios e os territórios serem apenas camadas para exportar, seja soja ou milho. E dentro desse contexto do Tapajós, Xingu, Madeira, Tocantins, chama-se Arco Norte. Arco Norte é uma linha planejada há vários governos atrás e que já está colocando em prática. E se eu colocar de prática é da maneira mais vil e cruel possível, que é parcelando esses empreendimentos. Então, parcelas de hidrovia, parcelas de portos, parcelas de escoamento, derrocamentos de rios, que é a destruição de pedrais ou retirada da areia do fundo do rio, para que para suas barcaças, seus grandes navios passem, é uma forma que já está acontecendo no Tapajós, que já acontecendo no Xingu e demais estados que compõem esse cenário do Arco Norte. Espaços onde estão a história dos povos nossos ancestrais pouco importam nesse contexto. Então, cemitérios, pedrais, muitas das vezes são desconsiderados nessas obras de infraestrutura, sejam elas os portos, como a gente vê aqui, mas também a hidrovia Tapajós, que já acontece esse fluxo grande de barcaças todos os dias passando, levando grãos, mas também está se pensando, né, considerando a emergência climática, a seca do rio, está se pensando em escavar o rio, destruir os pedrais, para quê? Para viabilizar o fluxo de balsas, né, as barcaças carregando os grãos de Miritituba vindo para Santarém, principalmente. Então a gente tem hoje esse projeto da hidrovia Tapajós representando uma grande ameaça para os territórios que estão, para os povos, né, os territórios que estão nessa área. Então o território do Tupinambá, que é um território que está ali, né, nessa área entre Santarém e Aveiro, tem pedrais que para a gente é espaço sagrado, onde mora os seres encantados, mas também são espaços de reprodução dos peixes. E esses espaços correm risco de ser destruído, explodido, para que as barcaças passem mais livremente. É dessa forma de que o agronegócio avança sem pedir licença para os territórios, para as pessoas, é muito diferente da forma que a agroecologia tem trabalhado, tem trazido a visão dessa conexão com a natureza, com as pessoas, de pensar principalmente as pessoas ali no meio de todo esse desenvolvimento, desse envolvimento, né? Pensar junto. Então, pensar essa conexão para nós é a melhor forma de garantir que as futuras gerações elas ainda continuem vendo o que é um rio, o que é um garapé, o que é uma castanheira. Então, ter uma qualidade de vida saudável é através da agroecologia. O agronegócio ele só vem nos matar a cada dia. E esse modelo chamado modelo de desenvolvimento tem ameaçado toda essa relação também das pessoas com o território, porque além da contaminação, além da destruição, né, a gente hoje tem, por exemplo, o Rio Tapajós
é um rio com água muito mais barrenta, em decorrência, inclusive, dos garimpos ilegais. A partir dos garimpos ilegais, a contaminação mercurial no Tapajós, mas esse grande fluxo de barcaças passando todos os dias, os portos, né, também liberando substâncias tóxicas no rio, isso também causa um desequilíbrio na biodiversidade aquática. E essa relação também de desequilíbrio acontece com as pessoas, né? Espaços como aqui onde está o Porto da Cagil, que era um espaço de lazer e de banho para a população santarina, deixou de ser. Então a gente, por exemplo, tem isso acontecendo também em outras áreas, como Miritituba, e nas próprias regiões por onde as barcaças passam, que representa esse perigo. Então as populações passam a não poder mais estar visitando, né, e usando esse lugar, porque, claro, ali já tem uma obra privada, né, um espaço passou a ser privado, então não tem mais acesso. E além do perigo e da contaminação que passa a acontecer também na região, não só onde está instalado, mas toda a redondeza, né, que passa a liberar também os seus afluentes. A questão do pescado, principalmente, é um dos maiores impactos que existem. A relação dos portos, das barcaças e da própria contaminação mercurial impacta diretamente o modo de se alimentar. Esse modo de alimentação já tradicional é um modo que atravessa todas essas camadas sociais que existem no Tapajós, seja as mais tradicionais, como os povos indígenas e as comunidades que convivem à beira do rio, mas também retira o direito das próprias cidades de se alimentar do hábito que é comer o peixe, que é essa relação da culinária que já é tradicional, que já é popular. Então, são impactos que vai na retirada do direito da pessoa de banhar no rio Tapajós e de propriamente de se alimentar também dessa própria questão. E esse impacto é muito mais profundo, então muito mais enraizado e que deve ganhar ainda mais holofotes, porque estamos falando do quinto maior rio que contribui para o Amazonas. São desafios e que tanto as organizações sociais como os movimentos sociais e mais ainda, né, os governos e política pública devem ser aplicada nessa questão tão problemática como o Tapajós. Pensando sobre o rio, né, se ele pudesse falar, porque a gente sabe que ele está sofrendo, está sentindo todos esses impactos, então se ele realmente pudesse reclamar, falar como a gente fala, certamente ia trazer essas questões para a gente. Então esse impacto que o rio está sofrendo é um pedido de socorro também, né? Como poder continuar vivo. O rio, que é uma vida que tem muitas vidas envolvidas, inclusive a nossa depende do rio, das águas. Então, certamente, o rio clamaria por socorro e dizer que, além de estar morrendo, nós também estamos morrendo junto. O desafio que está posto é de luta e resistência. Só pode melhorar o cenário se a gente, sociedade civil organizada, conseguir fazer algo, mesmo contando com política pública, mas também atravessando todos esses desafios, dessas problemáticas que circula a Amazônia e circula em especial o Tapajós apenas para sua destruição. Então, o meu recado é: a gente precisa se mobilizar, se organizar, se fortalecer. A nossa cultura, a nossa identidade, não só enquanto indígena, mas enquanto povo amazônica, extrativista, quilombola, ela precisa ser vista como uma saída nesse momento de crise global que a gente vivencia. E para isso a gente precisa estar se fortalecido, né? Se fortalecer também, mostrar que realmente nós somos uma alternativa a todo esse sistema. E só vai existir justiça climática, né, e possibilidades de mundo se a gente estiver existindo e se nossos modos de vida estiverem sendo fortalecidos. É nosso dever garantir para as futuras gerações que o rio ainda exista, com alimentos, com fartura, né? Mesmo que o rio já esteja bastante poluído, mas é nosso dever, meu e seu também, garantir que a gente consiga amenizar esse sofrimento do rio.